Oi. Antes de começar a história de hoje, eu preciso fazer um agradecimento, porque com esse episódio, número 153, o Escafandro comemora 7 anos nos tocadores. Ao longo desses anos, a gente cresceu, se profissionalizou e passou a chegar a muito mais gente. Para você ter uma ideia, no final do primeiro ano, em fevereiro de 2020, a gente tinha 4.000 seguidores na plataforma de áudio onde a gente é mais ouvido. Hoje, são 130.000. Isso coloca o Escafandro entre os podcasts mais escutados do país. E esse crescimento só foi possível porque uma parte dos ouvintes apoia o projeto financeiramente. Então, se você está nesse grupo de pessoas luminosas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Agora, sem mais delongas, Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. como é que a gente vai começar? Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que Matheus Marcolino, nosso intrépido produtor. o plano inicial era fazer esse episódio de forma relâmpago, né? Um episódio relâmpago. Uma semana para pesquisa e apuração, uma semana para edição, pronto antes do Natal. Doce ilusão. Ela nasceu de emergência, né? Porque foi uma gestação um pouquinho complicada. Essa é a Lucimar. Ela nasceu com um problema, como toda criança Down, já tem a congênita no coração, mas também com um problema sério respiratório, que não foi detectado então. A Lucimar é dona de casa, mora na cidade de Arapongas, no Paraná, e é mãe da Naomi, que hoje tem 8 anos. Então, com 30 dias de nascido, ela teve uma crise que quase levou ao óbito. A Naomi é portadora da trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down. Desde que deixou o hospital algum tempo depois de nascer, em Arapongas, ela frequenta uma associação de pais e amigos dos excepcionais, uma APAI, que historicamente é meio que o caminho comum de quem tem síndrome de Down. Todos recomendam que a gente encaminhe ao local especializado para acolher a criança. Mas, quando a Naomi completou 5 anos, a mãe dela decidiu que estava na hora de buscar uma nova escola. E tinha um caminho natural para isso. A Naomi tem uma irmã, 2 anos mais velha, que estudava numa escola municipal. Se você tem filho numa escola, você tem direito, o outro filho tem direito a uma vaga na mesma escola. Ela procurou a diretora da escola e explicou a situação, o desejo de colocar a Naomi na mesma escola da irmã. E ela de imediato falou, eu não tenho como acolher a sua filha, a escola não está preparada para isso. Diante disso, a Lucimar foi procurar ajuda, aconselhamento. Uma fonoaudióloga que tratava da Naomi garantiu que ela devia buscar esse direito, já que a menina era uma criança tímida, mas que tinha condições de ir a uma escola sem segregação. Com isso, a Lucimar voltou a falar com a diretora da escola da filha mais velha. A resposta foi a mesma. Não, a escola não está apta a acolher uma criança como essa. Enquanto eles conversavam, as crianças saíram para o intervalo. Tá vendo? A diretora disse. Pode ser que ela vendo esse ambiente, com muitas crianças, com muito barulho, ela não vai se adaptar. Porque ela é uma criança com necessidade especial, ela precisa de alguém do lado dela, a escola não tem como oferecer. E mais. Tem uma fila de 45 alunos que vem migrando de escola particular e eu não posso colocar ela à frente desses 45. Minha escola hoje não pode acolher. A Lucimar não se conformou. Foi procurar a Secretaria Municipal de Educação. Não temos vaga A resposta foi a mesma, para incluir a Naomi. mas veio com um ingrediente a mais. Nós também temos que ter o aval da APAI. A APAI tem que nos passar um documento dizendo que a Naomi está apta a ir para a escola regular. E aqui a coisa fica realmente estranha e vira um quiprocó kafkiano que fez aquela apuração relâmpago de uma semana se estender por meses. Porque as APAIs são instituições sem fins lucrativos que historicamente têm acolhido pessoas com Down. O que é ótimo. As APAIs são mantidas em boa medida com recursos públicos, dinheiro dos nossos impostos. Nenhum problema aí também. O problema é que desde 2008 existe um entendimento legal e pedagógico que toda criança tem direito a ser incluída no sistema regular de ensino. As APAIs, a princípio, podem servir como um complemento, mas não fazem parte desse sistema regular de ensino.
Só que o sistema regular de ensino quase nunca está preparado para acolher crianças com deficiência. E as APAES meio que suprem essa necessidade. Só que ao suprir essa necessidade, elas foram se moldando a esse sistema e, em alguns casos, passaram a ocupar um lugar que não era delas. Passaram a fazer o papel que seria das escolas, sendo remuneradas por isso e, pelo menos em parte, com dinheiro público. E isso faz com que essa situação de uma mãe precisar de autorização da APAE para matricular a filha numa escola pública regular seja estranha. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 153 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar sobre como as APAES foram parar no centro de um embate jurídico entre os pais de crianças com síndrome de Down e o governo do Paraná. Antes, eu preciso te lembrar que o Escafandro é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. Como eu disse lá no começo, é só por conta deles que a gente está há 7 anos nos tocadores com mais de 150 episódios. Então, se você gosta do podcast, se quer que a gente continue tentando melhorar, se quer que a gente cresça e se multiplique pelos próximos 7 anos, vem se juntar ao nosso financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Com R$5 você já consegue apoiar e tem direito a mimos como ouvir os episódios um dia antes, gravar a ficha técnica de um programa ou ter o seu nome citado aqui. Se você não quiser apoiar pelo Catarse, se ficou com alguma dúvida ou se quer saber mais sobre as recompensas para apoiadores, vai lá em radioescafandro.com que tem tudo explicadinho. E por fim, se você já está entre os nossos apoiadores, gente como a Cíntia Tim Carvalho, a Sabrina Vecchini Gouveia, o Igor Viana e o Jonathan Pedro Silva, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Essa história, que ocupou a gente durante alguns meses, apareceu no nosso radar por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade movida em março de 2025 no Supremo Tribunal Federal pela Federação Nacional da Associação de Síndrome de Down, que reúne pais do Brasil inteiro. A ação exige que o Estado do Paraná inclua integralmente as crianças com alguma deficiência dentro do ensino regular. E aí, quando a gente começou a puxar esse novelo que à primeira vista parecia simples, a gente viu que embolado lá no meio tinha uma porção de interesses. Tinha ideologia, tinha suspeitas de corrupção e de favorecimento, tinha politicagem e tinha lobby. E a gente percebeu que um dos principais personagens dessa confusão era a APAE. Matheus Marcolino, por favor. A APAE, ela é realmente uma instituição muito importante, historicamente, no Brasil. Então, nos anos 60, por exemplo, quando não existia uma política nacional que ajudasse pessoas com síndrome de Down, por exemplo, ou que prestasse algum tipo de apoio a pessoas com deficiência física, as APAES surgiram como uma alternativa para o seu filho, ele tem deficiência, não esconde ele dentro do quarto, não. Traz ele pra gente e a gente ajuda ele, a gente educa ele, a gente presta serviço de saúde. As APAES faziam parte de um sistema que terceirizava a relação entre o governo e as pessoas com deficiência. Na educação, ele era concentrado nas chamadas escolas especializadas. Mas aí, conforme a democratização avançou, as coisas foram mudando. Esse processo começou quando o governo Fernando Henrique passou a investir no que ficou conhecido como educação especial. Isso vai crescendo com o tempo, até chegar no governo Lula II. Em 2008, depois de 2 anos de debate, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, um documento elaborado pelo Ministério da Educação que estava alinhado com o que acontecia no restante do mundo em matéria de educação de pessoas com A deficiência. segunda questão sobre essa política é que ela foi toda desenhada, né, à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
que foi publicada em 2006 pela Organização das Nações Unidas. Essa é a Meire Cavalcante, doutora em educação pela Unicamp. A Meire conversou com o Matheus Marcolino em outubro de 2025. A Convenção da ONU, ela transforma profundamente a ideia de que a deficiência está atrelada à incapacidade, a uma falta do sujeito, a uma doença, a um problema, ou um castigo divino, enfim, teve vários momentos, né, da história da humanidade para interpretar e para lidar com a deficiência. Segundo a Meire Cavalcante, a ideia geral de que as pessoas com deficiência precisam ser consertadas, precisam se adequar ao mundo das pessoas sem deficiência, foi revista na Convenção. A partir daí, o problema a ser atacado passou a ser a relação da pessoa com deficiência com as barreiras que o mundo cria para ela. Nesse contexto, a síndrome de Down, por exemplo, passou a ser vista como um atributo, uma característica. O que a política fez? O governo federal criou um decreto para dizer o seguinte para os municípios: toda vez que uma criança, um jovem com deficiência for matriculado na escola comum, ele vai receber uma parte do Fundeb. Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso foi um grande motor para a educação inclusiva, porque os municípios foram começando a receber recursos. O decreto de 2008 não acabava com instituições como as APAES. As pessoas com deficiência podiam continuar frequentando instituições sem fins lucrativos conveniadas, além das escolas. E nesse caso, o valor repassado pelo governo via Fundeb era duplicado. Uma matrícula para a escola, outra matrícula para a APAE ou outra instituição semelhante. Foi uma coisa muito potente, muito transformadora. Para mim, essa política foi muito bem planejada, implementada. Como consequência, o número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares começou a subir rápido. Segundo dados levantados pela Meire Cavalcante para a tese de doutorado dela, em 1998, só 13% dos alunos com deficiência estavam matriculados nas escolas comuns. Em 2008, logo depois da adoção da política nacional, as linhas do gráfico se cruzaram. Mais da metade dos alunos com deficiência estava numa escola regular. E esse número foi só aumentando até hoje. A gente está com 93% de inclusão, né? 93% dos estudantes com deficiência, altas habilidades, superdotação, transtorno do espectro autista estão na educação inclusiva. Esse movimento, que começou na educação fundamental, tem se espalhado pelo restante do sistema de ensino brasileiro. Em 2010, nas universidades brasileiras, só tinham 20 mil matrículas, pouco menos de 20 mil matrículas de pessoas com deficiência no ensino superior. Hoje, a gente pode falar do último censo da educação superior que aconteceu em 2024. Houve um crescimento de quase 5 vezes. Hoje ainda é muito pouco, mas são 95 mil pessoas. Então a gente está falando de praticamente 5 vezes mais pessoas no ensino superior. No intervalo de 15 anos. Não dá uma geração pensando em educação. É um crescimento surreal. Aqui, importante dizer que esse é o número de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Historicamente, as pessoas com deficiência física, né, já tem mais tempo que você ouve falar, né, que já está no cargo de destaque, que conseguiu estudar, que avançou. Essa é a presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Cleo Bon. Mas as pessoas com deficiência intelectual é bem mais complexo o quadro. Quem empreendeu essa luta foi a Federação de Síndrome de Down. E com o passar dos anos, a nossa luta se estendeu para a deficiência intelectual, a síndrome de Down, autismo e DIs, que a gente vai ver que se entrelaça, que os direitos da saúde e da educação são para todos. Nós queremos inclusão até a hora que não precise mais usar essa palavra. Escola inclusiva, para quê? Escola. Escola para todos. No fim de 2025, o governo federal publicou um novo decreto que reforçava as medidas de inclusão adotadas em 2008 e recomendava que o atendimento especializado também fosse feito dentro das escolas regulares. O lobby das entidades que defendem o modelo de escolas especiais reagiu mal e o governo acabou fazendo um segundo decreto que colocou as APAES como instituições de apoio às escolas regulares. De qualquer forma, entre idas e vindas, em escalas e velocidades diferentes, esse movimento de inclusão aconteceu no país inteiro, menos em um estado, o Paraná.
Enquanto Santa Catarina e Espírito Santo praticamente zeraram o número de matrículas segregadas, por exemplo, o Paraná tem 39% dos estudantes com deficiência, um total de 45 mil alunos estudando em escolas especiais como a APAE e a Fundação Pestalozzi. Para você ter uma ideia da discrepância entre Paraná e o restante do país, 1 a cada 3 matrículas segregadas de todo o Brasil está no Paraná. E assim, a gente chega à grande pergunta do episódio. Por quê? Um bom jeito de entender isso é olhando para a tentativa de desmonte dessa política de inclusão em termos nacionais. O desmonte foi engendrado justamente por todos aqueles que combateram a política no seu nascedouro, né? Segundo a Meire, desde que essas ideias começaram a circular pelos corredores de Brasília, pessoas contrárias a elas começaram a se articular. Isso tudo foi muito atacado, muito combatido, principalmente por lobbies no Congresso Nacional, dos representantes de entidades filantrópicas, que sempre estiveram à frente, não só da oferta do serviço educacional dentro de escolas especiais segregadas, mas inclusive no planejamento e na execução do próprio orçamento nacional. A grande oportunidade para o desmantelamento veio em 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer à presidência da República. E quem entra para conduzir a política de educação especial no governo Temer vem com essa mentalidade de que mas não, a educação especial não pode abrir mão das escolas especiais. Não é bem assim. O teto dos gastos, a maior obra do governo Temer, limitou os investimentos em educação e inclusão. São contratados consultores para poder fazer estudos sobre a necessidade da mudança da política, mas já encomendando a própria mudança da política. O problema para os defensores do desmanche é que às vezes desmanchar não é tão fácil quanto parece. As associações em defesa das pessoas com deficiência colocaram a boca no mundo, bateram de frente com lobbies poderosos e o projeto não avançou. Mas aí... É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. O presidente mais reacionário desde a ditadura militar tomou posse e o desmanche ganhou um novo fôlego. A se libertar do socialismo. Em 2020, é publicado um novo decreto, já no governo Bolsonaro, no segundo ano de governo Bolsonaro, que tem o mesmo nome do decreto que o Temer tentou implementar 2 anos antes, que é o decreto 10.502, que instituía a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O nome parece bonito, mas segundo a Meire Cavalcante, o projeto era um grande retrocesso. Ele colocava de volta classes especiais, escolas especiais, centros especializados, né, que é uma forma de concentrar pessoas, teoricamente com as mesmas características, né, que são a divisão por deficiência, que é uma coisa mofada, velha, que cheira a mofo, que é lá da década de 90. Eles trazem tudo de volta, mas com uma organização muito boa, muito pronta para entregar para a iniciativa privada os serviços da educação especial no Brasil. Mas, como eu disse, às vezes destruir não é tão fácil quanto parece. Esse decreto do Bolsonaro é julgado como inconstitucional pelo STF. Primeiro-ministro Dias Toffoli julgou inconstitucional. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra... Depois o colegiado do Supremo suspendeu a validade do decreto. E aí, quando o Lula assume, 1º de janeiro de 2023, esse decreto tá naquela leva de 1 milhão de decretos que ele suspendeu no primeiro ato. Então ele nunca chegou a ser efetivado? Na prática, ele nunca chegou a valer. O problema, ainda segundo a pesquisadora da Unicamp, Meire Cavalcante, é que ainda que a destruição não tenha acontecido como um todo, a intenção da destruição causou rachaduras profundas no cimento ainda fresco do sistema de educação inclusiva. A gente está falando aqui de 2016 a 2025. A gente está falando de 9 anos em que as pessoas foram discutindo de novo escola especial, planejamento individualizado. Cada um foi fazendo de um jeito.
Daí chegou o decreto, teve gente que negou matrícula com base no decreto já suspenso pelo STF. Segundo a Meire e outras pessoas escutadas pelo Matheus Marcolino, algumas delas em off, entidades ligadas às APAES e às associações Pestalozzi participaram ativamente de todo esse embate entre inclusão e segmentação. Durante o julgamento do decreto do Bolsonaro, por exemplo, a FENAPAES participou como amicus curiae, que é quando uma terceira parte entra no processo para oferecer embasamento técnico. Nesse caso, o embasamento foi todo voltado para a ideia de segregar as pessoas com deficiência. Por quê? Porque ali é uma mina de ouro. Você, de novo, ter estruturas da educação especial que precisa de especialista disso, especialista daquilo. Você segrega por deficiência, você manda para um tal serviço específico. Quem vai fazer esse serviço? Então, tem interesses políticos, econômicos e também tem a ideia de que deficiência é um problema. Quando a Meire falou em mina de ouro, o Matheus Marcolino pediu para ela explicar melhor o que queria dizer com aquilo. E o que ela argumentou foi que essas instituições de educação especializada foram evoluindo em codependência do Estado. Foram se modificando e se moldando e, ao mesmo tempo, fazendo pressão para que essas leis contemplassem a presença delas. Cada vez que você vê as leis de financiamento, tem ali as válvulas para ir o dinheiro para as instituições. E o Fundeb, o canal mais conhecido de repasse de recursos federais para a educação nos estados e municípios, é só um dos caminhos. As escolas especiais recebem a grana da alimentação escolar, recebem grana de infraestrutura, que é o PDDE na escola, estão contempladas no Fundeb e é o maior orçamento. E um detalhe importante, esse dinheiro todo está vinculado à educação e às vezes à saúde. Porque elas fazem convênio com a saúde para prestar os serviços de saúde. Se você for para o orçamento da assistência social, você não vai conseguir isso. E mais. Aí tem também o convênio com o Estado, 3, 4 pastas, às vezes faz com a cultura também, com a Secretaria do Trabalho. Mas os municípios, a mesma entidade pode ter convênios com várias instâncias e várias pastas. E mais ainda. É muito comum que os estados cedam profissionais e cedam prédios públicos para essas entidades. Então, a mina de ouro é nesse sentido. Se não houvesse um grande interesse por trás disso, não teria esse trabalho tão constante, né, no Congresso Nacional para emplacar essas possibilidades, né? E assim, a gente volta ao caso do Paraná, estado que hoje é governado pelo bolsonarista de primeira grandeza e pré-candidato à presidência pelo PSD, Ratinho Júnior. Como a gente já disse, o Paraná concentra 1/3 de toda a educação segregada do país. Para entender melhor esse fenômeno, o Matheus foi conversar com a presidente da Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down, a FEPASD, Liana Lopes Bassi. A Liana Bassi explicou que o Paraná não só ficou de fora do processo de inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular, como remou na direção contrária. Então ele lança uma política no Paraná aonde as escolas especializadas que até então não certificavam ganham status de escola para certificação. Certificação, no caso, pode ser um diploma de conclusão do ensino fundamental, por exemplo. Então as crianças com deficiência permanecem nas escolas especializadas e não vão para a rede comum. Na prática, o que o Paraná fez foi dar para as escolas especializadas, como as APAES, o mesmo status das escolas regulares. Isso permite que o Estado invista nessas instituições como se estivesse investindo numa escola. Então hoje o Paraná é o que mais investe nas escolas especializadas. E isso mantém as crianças com deficiência nessas escolas segregadas. Além disso, o Estado do Paraná criou um currículo específico para essas escolas segregadas. Um currículo que vai só até a 2ª série do Fundamental 1. E para que a pessoa conclua a 1ª série, leva 4 anos. E para que ela conclua a 2ª série, leva mais 6 anos. Ou seja, no Paraná, uma pessoa com deficiência pode sair da 2ª série com 15 anos de idade, enquanto no ensino regular as crianças têm entre 8 e 9 anos. E aí sabe o que acontece? A segregação se cristaliza. Não tem mais volta. Esse adolescente já não tem condição de retornar na escola regular comum, porque ele já está completamente fora da idade da série. Como é que uma criança com 15 anos vai conviver e estudar com uma criança de 9, de 8 anos?
O Matheus perguntou sobre isso para o presidente da Federação Nacional dos APAES, Jarbas Feldner. Um aluno, ele para cursar 2 anos de ensino regular, ele levaria 10 anos na APAE. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, se é verdade, e se não, como que funciona essa progressão no ensino dentro de uma APAE. Eu vou explicar sem muita profundidade, porque eu também domino pouco dessa matéria, né? Às vezes eu entendo mais da política por cima do que nosso conteúdo. Mas o aluno da escola especializada da APAE, ele tem um tempo de cumprimento maior do que o aluno normal da rede pública. Então, aquilo que o aluno às vezes faz num ano na rede pública, ele parece que é 1 ano e meio ou 2 que é acrescido para ele poder desenvolver. Então, eu me permita não entrar muito nesse detalhe, é porque realmente também não domino. Eu sei que ele tem sim um tempo maior, ele não fica prejudicado lá na sala, mesmo que tenha esse prolongamento do tempo. Ele seria muito mais prejudicado se ele ficasse na sala de aula regular. O que ele aprenderia na sala de aula regular, com a capacidade de compreensão e retenção que ele tem? O prejuízo seria tão grande ou maior, porque além de não conseguir avançar, ele teria um isolamento em relação à própria turma e à própria frustração de saber que os outros estão avançando e que ele está parado. Durante a apuração desse episódio, o Matheus ouviu histórias de pessoas que frequentam a APAE no Paraná há mais de 20 anos sem avançar curricularmente. E aí, muitas vezes, eles acabam indo para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, aqueles que vão, mas muitos terminam ali no 2º ano e não avançam, sendo que a gente sabe que com os estímulos necessários, com a metodologia necessária, ela pode avançar mais. E assim, a gente finalmente chega à ação direta de inconstitucionalidade 7796. Porque para as federações de síndrome de Down, a segregação que está acontecendo no Paraná é ilegal. Para entender melhor como os defensores da educação inclusiva chegaram a ela, o Matheus foi conversar com um dos responsáveis pela ação. O advogado do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e coordenador da diretoria da pessoa com deficiência da OAB no Rio de Janeiro, Caio Silva. O Caio Silva contou que eles começaram a se movimentar pelas bordas, tentando evitar o caminho jurídico. A gente procurou os deputados federais do estado, os senadores, a gente procurou os deputados estaduais para ver se haveria a possibilidade de algum debate. Todas as portas foram fechadas. Ou seja, quando a gente percebeu que não mudaria o modelo, a gente chegou à conclusão seguinte: não adianta mais a gente fazer gestão administrativa. Debater, enviar um parecer, um ofício, conversar, fazer reunião, etc. Não tem mais como. E aí, eles partiram para a letra da lei. E quando fizeram isso, encontraram 2 problemas. Porque, por um lado, a educação básica é da alçada dos estados e municípios, que são responsáveis por quase 99% das matrículas até o ensino médio. Por isso, o Paraná tem liberdade constitucional para criar leis que se adaptem ao contexto do estado. Ao mesmo tempo, o texto da Constituição coloca a educação de pessoas com deficiência em escolas regulares como prioridade. Para resolver essa dicotomia, o Caio e os colegas dele encontraram um caminho numa emenda constitucional. Mais precisamente, no artigo 5 da emenda 45 de 2004. Que é o seguinte: qualquer tratado internacional que você internalize ele com a votação de uma emenda constitucional será equivalente a uma emenda constitucional. E o Brasil fez isso com esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, que é a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Ou seja, ela tem força de Constituição. E aí, quando a gente analisa as leis do Paraná, uma lei de 2013 e uma lei de 2015, quais são os grandes problemas dessas 2 leis? As leis que ele citou são as 2 leis contestadas na ADI, a 17.656 de 2013 e a 18.419 de 2015. Hoje, o estado do Paraná tem mais de 490 escolas especiais. Na verdade, depois a gente foi checar esse número e são um pouco mais de 400 escolas especiais. De qualquer forma, considerando que o Paraná tem 399 municípios, isso significa que o estado tem mais escola especial do que município. Para um número de 40 mil alunos que estão segregados das escolas regulares. Então, todos os anos, o estado fomenta com dinheiro
a manutenção dessas escolas. Modelo esse que não é adotado em nenhum outro estado do Brasil desde 2007, quando o Brasil assina a convenção, e principalmente 2009, quando essa convenção se torna uma norma com status de emenda constitucional. Em 2013 e 2015, criou-se 2 leis para que isso fosse continuar. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema citado pelo Caio Silva é um ponto que já foi mencionado pela Liana Lopes Bassi, presidente da Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down. Os professores do Estado são cedidos para as escolas segregadas. Eu capacito os profissionais da rede, mas eles não ficam na rede. Eles atuam nas escolas especializadas. No dia 21 de maio de 2025, a AGU, a Advocacia Geral da União, deu um parecer indicando que existe sim inconstitucionalidade nas 2 leis do Paraná. Aqui a gente precisa fazer uma grande ressalva, porque quando a gente estava terminando esse episódio, eu conversei com um amigo sobre essa pauta. E ele me contou que tem um parente com uma deficiência intelectual muito severa, vivendo numa cidade do interior, num núcleo familiar humilde. E aí, a APAE, que era um importante ponto de apoio para essa pessoa, fechou. Ela acabou trancada em casa e teve um sério retrocesso cognitivo. Há algum tempo, a APAE reabriu, essa pessoa voltou para lá e teve um avanço considerável. Então, vale ressaltar que as críticas que pontuam esse episódio não têm a ver com as APAEs em si. Tem a ver com a equiparação de algumas unidades a escolas regulares e a instrumentalização delas como ferramenta político-ideológica. A gente está discutindo que não seja mais feito fomento com pessoal e, obviamente, não seja mais feito fomento financeiro como está sendo feito, para escolarização. Não há nenhum problema de que os alunos da rede regular façam o contraturno nas escolas e nas associações, como é feito no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Grande ressalva feita, hora de voltar à pergunta que está guiando o nosso episódio. Por quê? E mais especificamente, por que o Paraná? E ainda que não seja toda a resposta, uma boa parte dessa resposta está numa pessoa. O senador da República pelo Podemos e ex-secretário da Educação do Paraná, Flávio Arnes. O senador Flávio Arnes tem 75 anos de idade e é sobrinho do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, o que no começo da carreira dele deu um bom trânsito nos setores ligados à assistência social. Atuo bastante na área da educação da pessoa com deficiência. O Matheus Marcolino entrevistou o senador Flávio Arnes em novembro de 2025. Anos atrás, eu fui diretor da Educação Especial no Paraná. Entre 1983 e 1990. Mas as ligações e os interesses do senador na educação especial vão bem além. Ele foi presidente da Federação Paranaense das APAEs, da Federação Nacional das APAEs, e a mulher dele também foi presidente da Federação das APAEs no Paraná. Então, não é grande surpresa que o senador Flávio Arnes seja um defensor ferrenho da separação das pessoas com deficiência. Ele contou a história de formação dessa visão de mundo. Cheguei numa escola e havia uma comunidade de muitas pessoas surdas naquela escola comum. E os surdos chegaram para mim e disseram: olha, Flávio, a gente quer ter um ensino médio especial só para nós, porque nós não estamos conseguindo acompanhar o ensino médio comum. Alguns acompanham, tem 3, 4, 5 acompanham, mas nós aqui, uns 30, não estamos conseguindo acompanhar. E nós queremos fazer o vestibular, queremos trabalhar e precisamos terminar o ensino médio com qualidade, com conhecimento. Quando ele vira vice-governador em 2011, na gestão Beto Richa. Ele vira também secretário de Educação. E quando ele vira secretário de Educação, ele atua muito a favor das APAEs. Pensa, a gente está em 2011, 2012, 2013. É um momento em que o Brasil está todo na direção da educação inclusiva. Enquanto isso, o Paraná faz um movimento contrário. Lembra uma daquelas 2 leis que a ADI contesta? Tem uma lei de 2013 e tem uma lei de 2015. A lei de 2013
ela é sob a gestão de Flávio Arnes. Foi na gestão Flávio Arnes que o Paraná criou o programa Todos Iguais pela Educação, que autorizou o Executivo a transferir recursos financeiros para apoiar entidades mantenedoras de escolas especiais. Com esta lei, o Executivo começou a equiparar as APAES e as co-irmãs, né, as pestalozes, a escolas regulares. E, em 2013, quando essa lei entra em vigor, o secretário de Educação da época destina 436 milhões a instituições desse tipo no Brasil. E quem era o secretário de Educação nessa época? Flávio Arnes, caro ouvinte. Flávio Arnes. Por que o Paraná, enquanto o senhor era secretário, optou por essa decisão de fortalecer as escolas especiais, em vez de investir, por exemplo, na escola regular para capacitar essas escolas para receber esses alunos? A decisão do Paraná sempre foi no sentido de ofertar as alternativas adequadas para as necessidades da pessoa, né, com a participação da família. Nesse momento, eu tive a impressão de que o senador meio que tirou o corpo fora. E eu quero dizer que isso vem de décadas, né? Não foi, inclusive, unicamente do período em que eu estive à frente como secretário de Educação. O que me pareceu especialmente interessante. Porque se ele achasse que as escolas especiais e a educação segregada são realmente o melhor caminho, por que ele ia tirar o corpo fora? É uma caminhada já pelos últimos 40, 50 anos. Durante toda a nossa apuração, assim como durante o nosso episódio até aqui, teve um elemento que ficou ali de coadjuvante. Toda uma linha de raciocínio esperando para ser devidamente desenrolada. Eu tô falando, claro, do dinheiro. Quando o Estado do Paraná decide investir nas APAES, ele está sinalizando que ele não pretende investir na escola regular para receber esses alunos. Aqui, importante dizer que o movimento de inclusão tem um custo. As escolas regulares precisam de investimento extra para receber alunos com deficiência. Um investimento que vai tanto para rampas de acesso, salas e equipamentos especiais, quanto para profissionais especializados. E aí? Pensa comigo, por que eu colocaria 500 milhões, 400 milhões em APAES se eu poderia investir esse valor nas escolas regulares do governo estadual? E aí você pode falar, por exemplo, mas é porque a APAES já tem uma estrutura. Tem profissionais que lidam com essas pessoas. Só que os profissionais, eles são cedidos pelo governo do estado. Aqui é importante pontuar que, obviamente, não são todos os professores da APAE que são cedidos pelo estado. Então, a gente tem um aluno que é recebido por um professor cedido pelo estado, tem uma APAE recebendo dinheiro do estado, esse aluno vai ficar 10 anos na APAE, ele não vai avançar. O sistema ele é montado pensando que esses alunos não vão chegar no estágio final. E existe um limite de tempo para esses alunos ficarem na APAE? Não tem um limite de tempo, é enquanto a família quiser. Nós temos muitas pessoas com síndrome de Down nas APAES do Paraná, do Brasil, que estão lá com 30 anos de idade, 40, 50 anos, porque a educação é ao longo da vida. O pessoal começa a dizer, não, isso é assistencialismo. Não, está escrito na Constituição. Educação para o trabalho, educação para a independência, reforço, né, de aprendizagem, tudo isso é educação ao longo da vida. E essas pessoas se disserem, não, vamos fechar aqui o atendimento, nós temos que ir para a classe comum. Onde é que você vai botar uma pessoa com 30 anos de idade na classe comum? Aqui, de novo, o Flávio Arnes colocou um pé em cada canoa. Porque ao mesmo tempo que ele aprovou a lei que equipara as APAES a escolas, ele cria justificativas para a segmentação no Paraná como se isso fosse um problema. Diz que lá tem muita gente em escolas especiais porque, historicamente, elas já estavam nessas escolas e é impossível que sejam inseridas no sistema regular. A forma de análise dos dados tem que ser modificada, porque para cada aluno que está numa iniciativa fora da escola comum ou fora da classe comum, diminui um aluno que esteja incluído. Então, há uma dificuldade nesse sentido. Esse, vale dizer,
é o argumento de quem defende a educação inclusiva. Se você excluir esse fator, o Paraná é tão inclusivo ou mais inclusivo do que, na verdade, outros estados. E aqui tem um contorcionismo mental a mais. Porque a gente tem de lembrar que no Paraná, e só no Paraná, por conta de uma lei aprovada na gestão do Arnes como secretário de Educação, escolas especiais e escolas comuns foram equiparadas. O senhor acha que o modelo do Paraná ele deveria ser replicado por outros estados? O modelo do Paraná é um modelo que, se você perguntar para todos os deputados e senadores, concordam, acho muito bom. Se você perguntar para as famílias, eu acho que sempre a pergunta é esta: perguntar para a família se ela está satisfeita com aquilo que está sendo ofertado. Se a família disser, olha, eu quero, eu gosto, então é um bom trabalho. Para esta área toda, nós vamos dizer que há uma satisfação, com expressões como a seguinte: para mim, isto é um pedaço do céu, um pedacinho do céu. Como nós não conseguimos vaga na escola regular, ela tinha que continuar na PAI, porque, por lei, eu não posso deixá-la fora da escola. Lucimar, dona de casa, moradora de Arapongas, no Paraná, mãe da Naomi. E ela teve que permanecer na PAI até hoje, porque eu não consegui ainda a vaga, tá? Aí, lembra que a escola onde a irmã da Naomi estuda pediu para a pai fazer um documento dizendo que a menina estava apta a ser encaminhada para a educação regular? Pois é, a Lucimar contou que quando ela não conseguiu vaga e continuou na PAI, as coisas mudaram. Já mudou-se a forma de conversa, o tratamento foi bem diferente, nós temos mais dificuldade de agendar alguma coisa. Ela contou que chegou inclusive a ser repreendida por um neurologista da APAI. A senhora vai tirar a sua filha de uma escola que cuida dela, que individualiza, que ela tem tudo o que precisa, vai levar para uma escola que ela não vai ser tão bem tratada, ela vai crescer, vai ser motivo de bullying, vão rir dela porque ela não consegue acompanhar o desenvolvimento, vai virar uma adolescente revoltada, aí a senhora vai ser a culpada. Essas acusações são bem sérias. Então Matheus perguntou sobre elas para o presidente da Federação Nacional das APAIs, a FENAPAIS, que negou qualquer tipo de discriminação. Essa informação foi dada para essa mãe, está totalmente desvinculada da realidade. Que quem escolhe, se é casado, Matheus, não sei se você tem filhos, mas se tiver, você sabe quem vai escolher a escola deles. É o pai e a mãe. A primeira é o direito da família. Segundo, quando o aluno vai para a PAI, ele também não entra de qualquer jeito. É feita uma avaliação desse aluno. Se ele vai para a saúde, para a educação ou para a assistência, ele não tem uma matrícula direta. Ele passa por uma equipe multidisciplinar, é feita uma avaliação da sua capacidade, da sua necessidade, de qual é a deficiência, qual tipo de atendimento não vão ofertar, e depois fazer a matrícula na PAI. Então, é outra coisa que é bom você fazer essas perguntas e esclarecer no público, que para matricular na PAI não é chegar e fazer uma matrícula comum, não. Primeiro ela vai no Serviço de Assistência Social, faz uma inscrição e é marcada dia, data, dia e hora para avaliação dessa pessoa, que é uma avaliação multidisciplinar, biopsicossocial. Esses são vários tipos de avaliação que são feitos para essas pessoas, para saber em qual o seu nível de deficiência e até onde nós podemos ajudar. E muitas vezes não é aluno para nós, muitas vezes não é paciente para nós, mas ele não entra apenas por chegar e fazer uma matrícula. Desde que foi ajuizada no Supremo, a ADI 7796 vem sendo muito discutida no Congresso. Entre os parlamentares paranaenses, a posição é majoritariamente contrária à ação. Começando, claro, pelo senador Flávio Arnes. Eles alegam que todo mundo tem que estar na classe comum, independente de idade, independente de necessidade. Eu digo, isso é um absurdo. Não tem cabimento dizer todo mundo. Todo esforço tem que ser feito num sistema educacional inclusivo. Quer dizer, todos têm que ter direito à educação, estarem incluídos na educação. Mas não dizer assim, olha, independente, tem que estar na classe comum, junto com os demais, aprendendo o mesmo currículo, as mesmas coisas, adaptados e tal. Eu digo exatamente o contrário. A gente tem que ver o que a criança, o adolescente precisa
e onde que essa necessidade pode ser bem atendida. Eles argumentam na ADI a Declaração de Salamanca, que diz que o aluno tem que estar na classe comum. Só que está escrito lá na Declaração de Salamanca, o aluno vai estar na classe comum, vírgula, sempre que possível. Ou seja, tem que ter alternativas. A ADI vai para o radicalismo. Inclusive, é uma ADI da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Mas lá no Paraná nós temos associações de síndrome de Down que não foram consultadas sobre isso. Aqui vale mais uma ressalva. De fato, existem várias associações ligadas a pessoas com síndrome de Down com posturas diversas. Da mesma forma, as APAES também são parte de um sistema pulverizado. Ainda que exista uma federação nacional, não existe um órgão que centralize a gestão ou o orçamento dessas instituições. Senador, os seus colegas parlamentares pelo Paraná, eles compartilham a sua visão quanto à ADI? Eles também são contrários? Eu diria que 100% são contrários. Sejam deputados federais ou os outros 2 senadores, somos todos contrários à ADI, porque todos conhecem a qualidade do que é ofertado no Paraná. Além do Flávio Arnes, o Paraná tem outros 2 senadores. Oriovisto Guimarães, do Podemos, um dos fundadores da rede de ensino positivo, e ninguém menos do que o ex-juiz e estrela cadente da Lava Jato, Sérgio Moro. Bom, Sérgio Moro. Vamos falar de Sérgio Moro? Assunto bom? No dia 27 de maio de 2025, o Sérgio Moro subiu ao púlpito do Senado Federal e lançou mão de toda a sua arte oratória para falar sobre uma mudança que ele propôs para um projeto de emenda constitucional de 2023, feito pela senadora Mara Gabrilli, do PSD. Um direito fundamental. Conversei com a relatora, apresentei uma emenda a essa PEC, que é a emenda 2, apenas para deixar claro, para que não tenhamos interpretações de maneira contrária. O projeto da Mara Gabrilli, que é senadora por São Paulo e como tetraplégica é a única parlamentar com deficiência no Senado, tinha o objetivo justamente de garantir a educação inclusiva em todos os níveis. Precisa muitas vezes de um cuidado especial de ensino ou na educação. O Sérgio Moro propôs uma adição interessante. Ele fala, tudo bem, bora incluir todo mundo. Ótimo. Desde que fiquem assegurados 1. O direito da escolha do educando e da família. E 2. A atuação das instituições especializadas. Quem conhece a realidade das nossas escolas no país sabe que muitas vezes a rede regular de ensino não tem condições, não tem a estrutura necessária para um atendimento especializado à pessoa com deficiência, especialmente no caso de deficiência intelectual grave. Nessa fala no Senado, ele inclusive citou a ação direta de inconstitucionalidade. É o caso lá do Paraná, inclusive, uma ADI em proposta perante o Supremo que busca a invalidação de leis que prevêem essa possibilidade de convênios de assistência financeira do Estado a essas escolas. E isso gerou um grande sobressalto na comunidade lá do Estado do Paraná, principalmente na comunidade apiana, no sentido de que a sua atividade poderia ser inviabilizada através de uma interpretação radical do texto constitucional. A fala do Moro não está intrinsecamente errada, mas ela mostra como o lobby das APAES é forte. O que ela não mostra, mas que também não está exatamente escondido, são os interesses particulares do Moro no assunto. Porque, embora o Sérgio Moro nunca tenha tido uma ligação pessoal com as APAES, a esposa dele, a Rosângela Moro, que hoje é deputada federal por São Paulo, mas que viveu muito tempo no Paraná junto com o Sérgio Moro, ela foi procuradora jurídica da Federação das APAES do Estado do Paraná. Ela começou nessa função em 2008 e em 2013 passou a ser também responsável pela Federação Nacional das APAES, a FENAPAES. Em resumo, ela advogava em prol das APAES no Estado do Paraná, inclusive ela chegou a defender as APAES até no STF. Ela é muito próxima também do Flávio Arnes. O nome Rodrigo Tacla Duran remete a alguma coisa para você?
Lava Jato. Exato. O Rodrigo Tacla Duran, talvez você se lembre, deu um depoimento em 2023 acusando Moro e Dallagnol de cobrarem propina para que ele não fosse preso pela Operação Lava Jato. Tacla Duran diz, para eu não ser preso pela Lava Jato, o Sérgio Moro me cobrou $612 mil. E para isso, eu mandei dinheiro para um conhecido da mulher dele. O conhecido da Rosângela Moro, o suposto laranja que teria recebido o dinheiro da propina que iria para o juiz, se chama Marlon Arns. Parente do Flávio Arns? Ele é sobrinho do Flávio Arns. Olha só. Importante dizer que essas acusações nunca foram provadas, nunca foram além do depoimento do Tacla Duran. E assim, diante dessa confusão toda, seguindo o princípio básico do jornalismo investigativo e o conselho dado em off por várias fontes, a gente foi atrás do dinheiro. Em especial, do dinheiro de emendas repassado para a APAES, em especial para as APAES do Paraná. E aí a gente encontrou um grande problema. Não existe uma instituição APAE Brasil, nem APAE Paraná. É um sistema descentralizado, lembra? E para complicar ainda mais a nossa vida, esse financiamento vem de fontes diversas. As APAES, elas são financiadas por doações. A APAE é financiada também por convênios com os estados e municípios e também por verba de emendas parlamentares. Atualmente, existem mais de 2.000 APAES no Brasil e cada uma arrecada verbas individualmente e presta contas individualmente. Eu fiz o exercício de ver, por exemplo, a prestação de contas da APAE de Curitiba. E a prestação de contas da APAE de Curitiba é perfeita. Tem tudo lá. Eles especificam o que vem de verba parlamentar, eles especificam o que vem de convênio, especificam tudo. Mas tem APAES de cidades menores em que você não consegue ver como que entrou esse dinheiro, para onde saiu esse dinheiro, não dá para saber o que aconteceu. E aí entra um problema muito sério, que é a gente está há anos no Brasil discutindo o quão problemáticas são as emendas parlamentares e como as emendas parlamentares são utilizadas em alguns estados do Brasil para exercer poder, cultivar uma base eleitoral pensando em eleições. E aí a gente tem no Congresso Nacional parlamentares que são muito ligadas a instituições como a APAE. Quando a gente tem esse ecossistema gigante, um fluxo enorme de dinheiro vindo por diversas esferas do governo, por vários caminhos, por orçamento secreto, a gente tem uma série de zonas cinzentas que a gente não consegue olhar para o orçamento. Existe uma margem maior para corrupção, certo? Com certeza. Mas a gente não conseguiu provar em nenhum momento que exista um grande esquema de corrupção que está ditando a política do Estado ou jogando a política do Estado para esse lado, né? Não conseguimos. Conversei com bastante gente em off. O que eu recebi dessas fontes se você procurar, você vai encontrar indícios de corrupção na relação das APAES com o governo do Paraná e com os parlamentares paranaenses. E você procurou? Eu procurei. E eu não encontrei. O Matheus olhou com lupa a prestação de contas das 15 APAES que mais receberam valores do governo do estado do Paraná, olhou as emendas parlamentares dos senadores e deputados paranaenses relacionados ao Arns, escarafunchou o orçamento do governo do estado, da prefeitura de Curitiba e de outras cidades do Paraná. Mais nada. O máximo que ele encontrou foi, de novo, a ausência de informações. A APAE da cidade de Arapongas, por exemplo, é uma das que mais recebeu verba do governo do Paraná. Ela também recebeu R$100 mil via emenda do Flávio Arns. Mas a gente não sabe como esse dinheiro foi gasto, porque não existe prestação de contas. A gente pediu esses dados diretamente para a APAE de Arapongas e via Lei de Acesso à Informação, mas não obteve resposta até o fechamento desse episódio. Além disso, o Matheus perguntou sobre a questão da transparência para o presidente da Federação Nacional das APAES, Jarbas Feldner. Praticamente todas as APAES, elas recebem recursos do município também. A grande maioria delas recebe também recursos que vêm do Ministério Público. Aquelas multas, aquelas sanções são dadas e a pessoa reverte aquilo em numerário para uma instituição e normalmente as APAES são procuradas.
Então, essa transparência, ela é feita com muita clareza para nós, porque não vou dizer para você que não tem aquelas que têm problema. Deve ter, no universo de 2.600 APAES, tem aquelas que têm problemas, alguns casos, inclusive, tornaram-se público. Mas é uma minoria muito pequena, mas muito pequena, quase que insignificante, que você quase não ouve falar. E quando tem, imediatamente a gente procura tomar as providências. E como ao longo desses anos a gente não tem tido maiores problemas com isso, a gente ainda vê com muita tranquilidade que o recurso é bem utilizado. Até porque ele é pouco. Se quem quiser desviar o pouco, não tem nem jeito, né? Como a gente vem falando ao longo do episódio, uma coisa que chamou a nossa atenção foi a força do lobby das APAES. E fazer lobby tem a ver com criar uma narrativa, vender uma visão de mundo. E uma parte dessa narrativa tem a ver com o que supostamente aconteceria se a ADI fosse acatada pelo Supremo. Eles querem derrubar as leis do Paraná para isso ter repercussão no Brasil. Senador Flávio Arns. Seria um retrocesso extraordinário em relação às pessoas com deficiência. Eu só sugeriria para eles, né, que eles perguntassem para as pessoas as famílias, as pessoas com síndrome de Down, por exemplo, se elas querem que mude ou que não mude. Só isso. As famílias vão dizer, na quase totalidade, de que não querem que mude. Porque síndrome de Down é a mesma coisa. Você tem gente que trabalha, que casa, que tem trabalho, participa de novela, está na televisão, que é ótimo, maravilhoso, que bom. Mas você tem também pessoas com síndrome de Down que estão com muita dificuldade, têm que aprender a comer, têm que aprender... Isso não é problema deles, é uma característica, né, da deficiência intelectual. Lavar a mão, lavar o rosto, ter hábitos de higiene e tal. Então precisa ter outro tipo de educação de acordo com a necessidade. Essa visão do Arns foi contemporizada pelo advogado Caio Silva. Se a ação for julgada procedente, a partir de amanhã esses alunos não estarão mais na escola especial? Não. Vai ser dado um prazo para que o Paraná possa se adequar à realidade da legislação constitucional, infraconstitucional e internacional. Ponto importante, Matheus. Não, a gente não quer acabar com as APAES. Você só não vai ter escolarização nas escolas especiais. A discussão é essa. Porque este modelo de escolarização, ele é um modelo que em todo o mundo foi substituído. Inclusive, hoje, você tem funcionando muito bem classes especiais dentro de escolas regulares para que estes alunos com deficiência que ingressam nas escolas regulares, para que eles possam se adaptar à escola regular e aí, adaptados, eles saem da classe especial e vão para as classes regulares. Além disso, você tem diversas instituições de ensino que atuam no Brasil inteiro, já atuaram como escolas especializadas e hoje atuam no contraturno, com atendimento educacional especializado, com diversos serviços que funcionam muito bem, mas você não tem ali a escolarização básica, como é feita no Paraná. Essa ADI, ela tem sido muito comentada sobre, parece que é, de fato, uma ação contra as APAES. Mostra para eles. Exato. Por que você acha que chegou nesse ponto retórico da ADI de ataque às APAES, contra as APAES, enfim? Por que você acha que chegou nesse ponto? Eu não quero polarizar mais esse debate técnico, até porque eu sou advogado. Então eu vou te dar a resposta técnica. Qual é o grande problema que a gente tem quando você faz essa ação num estado que tem mais de 300 municípios e mais de 400 escolas especializadas? Não é pouco dinheiro. A gente está falando, Matheus, de um repasse por baixo de mais de 400 milhões de reais por ano para essas escolas especializadas. E com esse dinheiro, muitas instituições do terceiro setor, muitas escolas especializadas, elas se mantêm para o resto da vida. No final da entrevista com o senador Flávio Arns, o Matheus Marcolino perguntou sobre a influência das instituições ligadas às escolas especiais. Senador, considerando a sua proximidade com esse tema e com as APAES,
uma proximidade que é sua, uma proximidade que também é da sua esposa. As decisões tomadas pelo senhor durante o exercício do mandato, elas têm alguma influência da APAE? Olha, eu diria que tem a influência da pessoa com deficiência, que eu tenho por hábito, não só nessa área, mas em todas as áreas, usar uma expressão que é muito utilizada: nada sobre nós sem nós. Então a gente escuta muito, né, as pessoas com deficiência, as entidades representativas, as famílias, de todas as áreas. Hoje ainda recebi. Foi com o apoio das APAES e Pestalozzi que o decreto do Bolsonaro saiu do papel, mesmo sendo barrado pelo STF depois. Então, é uma relação de lobby muito antiga. E aí, a gente vê que, com o caso do Sérgio Moro, com o caso dos parlamentares paranaenses, que são todos a favor das APAES nessa causa, a gente vê que o lobby desse movimento apaiano é muito forte. O Matheus, inclusive, foi alvo da força desse lobby no final da entrevista com o presidente da Federação Nacional das APAES, Jarbas Feldner. No final de uma hora de entrevista, eu comecei a fazer perguntas bem mais incisivas para ele, para tentar conseguir respostas mais interessantes e tal. E aí, ao final dessa entrevista, ele me perguntou assim, olha... Você é de qual estado, Matheus? São Paulo. São Paulo. Agradeço muito a você, Matheus. Foi um prazer enorme. Me dando o prazer de vir a Brasília, nos faça uma visita na federação, o Felipe... Você pode conversar com o meu assessor vê aí como faz, é para você vir e tal. Se você quiser comparecer como meu convidado, eu te mando o convite, seria lá acompanhar o debate que vai ter, inclusive com o pessoal do Paraná. Você é meu convidado para estar lá conosco, para acompanhar, deve ser no comitê. E aí no final tem esse afago, né? Você é importante, vem participar de um evento, você é meu convidado. Eu acho que isso é uma forma também de fazer o lobby na imprensa, né? E assim, existem lobbies e lobbies, né? Quando estava terminando a apuração desse episódio, o Matheus Marcolino mandou uma mensagem para Lucimar para saber como estava a situação da filha dela, a Naomi. Ela contou que finalmente tinha conseguido uma vaga para a menina na escola regular. Mas aí tem um negócio engraçado, né? Ela disse que só conseguiu a vaga porque o novo secretário da Educação de Arapongas é amigo do marido dela. Antes de terminar, eu quero te fazer aquele convite de sempre para escutar os nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, que é a nossa rede de referenciamento de podcasts jornalísticos. Hoje, eu te convido a conhecer o Ciência Suja, que é um podcast narrativo com um formato parecido com o do Escafandro. Mas ao contrário da gente, eles são focados. Todos os episódios do Ciência Suja giram em torno de fraudes e descaminhos do mundo da ciência. Enfim, procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio preferido e escuta que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 153 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é a Ana Cecília Pontes Rodrigues e eu tô falando de Lyon, na França. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa, a trilha sonora tema é do Paulo Gama, o design das capas é da Cláudia Furnari, a reportagem e a edição de áudio são do Matheus Marcolino, o roteiro, a direção e a sonorização são do Tomás Chiaverini.